Oi, turminha! Então, hoje a gente vai falar na aula de matemática sobre multiplicação de centenas. A ideia é a mesma que a gente teve lá com as dezenas e unidades, tá? Só que agora a gente inclui um número a mais que é o da centena, a casa das centenas. Então, a multiplicação, ela acontece da mesma forma que ela acontece com dezena e unidade. Começamos sempre pela unidade. Então, aqui a gente tem, ó, a centena, dezena e unidade, certo? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui de azul para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui a casa das centenas, dezenas e unidade. Então, a multiplicação, ela acontece da mesma forma, tá, turma? Vou fazer só esse aqui marcando para vocês, pra gente ter bastante noção de como que funciona. Então, vamos lá. A gente começa sempre pela unidade. 3 vezes 2, 6. O 6 desce. Faço 3 vezes 3. Primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. 3 vezes 3, vamos lá na tabuada do 3, é 9. E por último a centena, 3 vezes 1, 3. 396. Então, a gente tem que ter bem isso na cabecinha. A gente segue a mesma ordem. Unidade, dezena, centena. Tudo bem? A gente multiplica primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. Vamos fazer agora essa daqui. 241 vezes 4. Do mesmo jeito, turminha, primeira unidade. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4. Aí, acontece aqui a mesma coisa que acontece naquelas continhas de vai um que a gente faz. E eu já ensinei para vocês na aula dezena. O número vai subir e vai somar, tá? Então, prestem atenção. 4 vezes 4 é 16. O 16, ele vai ter aqui dois números. Então, só fica o 6. E o que acontece com 1? Ele sobe. Ele sobe como? Somando. Mas primeiro eu preciso fazer a multiplicação. Sempre a multiplicação primeiro. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Entenderam como que funciona? É a mesma coisa que com as dezenas de unidades. Só vai aumentar mais o número, que são as centenas, tá? Vamos fazer esse outro aqui. 5 vezes 8. Começa sempre pela unidade. 5 vezes 8 é 40. 40 é formado por dois números, né? O 4 e o 0. Quem fica é sempre o último número aqui. Então, o 0 fica, o 4 sobe. E ele sobe como? Somando. Sempre somando. Sempre vou fazer a multiplicação primeiro. Então, 5 vezes 1, 5. Agora sim, 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 5 vezes 3, 15. 1590. Espera aí que eu vou voltar com uma outra continha para vocês. Agora eu voltei com uma outra forma que pode aparecer a continha para vocês. Então, vocês prestem atenção porque ela vai um e vai um, né? Algumas vezes, 2 vezes na verdade. Então, vamos lá. Olha, presta atenção. Começamos sempre pela unidade.
479 vezes 5. Tabuada dos 5 na mão. Vamos lá. 5 vezes 9 é 45. 45 é formado por dois números, o 4 e o 5. Como eu disse para vocês, sempre fica o último número, que é a unidade. Então, o 5 fica, o 4 sobe. Sobe como? Sobe somando. Prestem atenção. Agora eu vou fazer 5 vezes 7. Tabuada dos 5 na mão. 5 vezes 7 é 35. 35, aí eu somo 4. 35 mais 4, 35. 36, 37, 38, 39. Novamente, eu tenho outro número formado por dois numerais. Eu tenho 39, formado pelo 3 e pelo 9. Quem que vai ficar? Sempre fica o último número, número 9. O 9 fica, o número 3 vai subir somando. Vamos lá. Multiplicação sempre eu faço primeiro. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. 2.395. Então, turminha, a gente tem que ter algumas regrinhas bem colocadinhas na cabeça. Primeiro, multiplicação eu sempre começo pela unidade. Não posso começar pela dezena, pela centena, pela milhar, nunca. Eu tenho que seguir a ordem. Primeiro unidade, segundo dezena, terceiro centena, quarto milhar e assim por diante. Tem essa regrinha na cabeça? Faço qualquer continha de multiplicação. Só tenho que prestar atenção. Tudo bem? Segunda regrinha, super importante também. Quando a multiplicação resultar de um número composto por dois numerais, o último numeral fica e o primeiro sobe. Sobe como? Somando. Não pode multiplicar, ele vai somar. Terceira regrinha. Quando o número subiu, primeiro eu faço a multiplicação. 5 vezes 4 dá 20, o resultado, tabuada do 5, dá 20. Aí eu somo 3 mais 3. Se eu tiver essas regrinhas na minha cabecinha enquanto eu faço as multiplicações, não tem erro. Não tem erro. Vocês conseguem multiplicar qualquer numeral. O importante é essas três regrinhas, tá? Super importante. A ordem da multiplicação, unidade, dezena, centena, milhar. Segundo, quando é composto por dois números, o último fica, o primeiro sobe somando. E terceiro, quando eu estiver fazendo a conta, tiver número para somar, primeiro eu faço a multiplicação, depois a soma. Eu não posso somar para multiplicar, que vai dar errado. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Com essas três regrinhas na ponta da língua e a tabuada na mão, vocês fazem qualquer multiplicação. Só tem que prestar bastante atenção, tá joia? A tabuada, por enquanto, vocês podem utilizar, porque vocês estão tendo o primeiro contato com a tabuada, tá? Mais pra frente, a gente vai tentando fazer as contas sem olhar a tabuada. É importante a gente fazer a leitura da tabuada todos os dias, tá? Todos os dias a gente pegar a tabuada e fazer uma revisão. Como que eu faço a revisão, professora? Repetindo a tabuada, porque tabuada é
decorar. Não tem como a gente fazer de outro jeito. A gente guarda na cabeça decorando. Então, eu fico lá, a tabuada do 1 é fácil, porque todo número vezes 1 é ele mesmo, não tem diferença. Beleza. A tabuada do 2, eu vou de 2 em 2. Então, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, e assim a gente vai. É isso, gente. É treino, é leitura. Já falei pra vocês, a gente só aprende a ler e escrever lendo e escrevendo. A gente só aprende tabuada fazendo conta e lendo a tabuada. Não tem outra forma de aprender, tá joia? Um beijinho. Fiquem com Deus, façam todas as atividades, foco nas atividades, não é só para fazer fazendo, é para prestar atenção. Porque uma coisa eu falo para vocês e é o certo. Quem tá fazendo tudinho, bonitinho em casa, prestando atenção nas aulas, fazendo as atividades, mandando foto para a professora, essas crianças vão passar pelo 4º ano tranquilas. Não vão ter dificuldade nenhuma lá no 4º ano. Agora, quem não tá fazendo, infelizmente, quando chegar lá no 4º ano, vai ter muita dificuldade. Porque conforme os anos vão passando, vocês viram que do 2º pro 3º as coisas já ficaram bem mais difíceis, né? Então, do 3º pro 4º, a tendência daqui para frente é que as coisas fiquem cada vez um pouco mais difíceis. Vocês estão evoluindo. Para evoluir, a gente tem que se deparar com coisas que são difíceis, que vão fazer com que a gente se mexa, aprenda, né? Que a gente se mova. Porque se a gente for para a escola para aprender o que a gente já sabe, não faz diferença nenhuma, não é verdade? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Só que para aprender as coisas novas, a gente precisa das antigas, das que a gente já aprendeu. Para aprender o conteúdo do 4º ano, vocês necessitam do conteúdo do 3º. Assim como para aprender o do 3º, necessitou do conteúdo do 2º. Então, tudo é uma sequência, vocês necessitam estar estudando, mesmo que esse ano de uma forma diferente, mas a gente precisa estar focado, prestando atenção e tentando dar o máximo da gente para que tudo dê certo, tá bom? É o futuro de vocês que importa, tá joia? Um beijão, turminha, fica com Deus!